Boa tarde, queridos e amados irmãos. Mais uma vez, celebrando a Deus com a sua palavra. E eu gostaria que você também celebrasse o Senhor agora, nesta tarde, ou nesta noite. A nossa alegria é essa, né? Quando nós abrimos a Bíblia e quando nós celebramos a Deus na beleza da tua santidade. Glória a Deus. E hoje estamos aqui diante de nós com um tema muito abençoado. E o tema da mensagem é: não temas. Não temos, crê somente. Então esse tema é um tema palpitante, é um tema que nos chama para crer em Deus e buscar a presença do Senhor. No livro de Marcos, no capítulo 5, versículo 21. Você que está sofrendo, você que está triste, hoje é o dia de você se alegrar. A Bíblia diz assim: Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: minha filha está morrendo. Venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que sare e para que viva. Jesus foi com ele e uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados.
versículo 35. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos, Tiago e João, e ninguém mais. E quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral. E com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: por que tanto choro? Por que tanta confusão? A menina não morreu. A menina está apenas dormindo. E eles começaram a caçoar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem. E junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava. Ele pegou a mão da menina e disse: Talita cumi, isso quer dizer: menina, eu digo a você, levanta-te. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Olha, tudo era tão fácil para Jesus, né? Tudo era tão fácil para Jesus. Tudo era tão fácil para ele. Facíssimo. Jesus chega ali, ele fala somente uma palavra: levanta-te. E a menina levantou. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. É preciso crer. A Bíblia diz que Jesus só trabalha pela fé. Ele não trabalha com emocionalismo. Ele não trabalha com barulho. Ele não trabalha com gritos. Ele não trabalha com arrogância, com hipocrisia. Jesus trabalha pela fé. Somente pela fé é o jeito dele trabalhar. Somente pela fé é o jeito dele trabalhar. E ele trabalhou mais uma vez pela fé. Aqui nós estamos diante de uma causa impossível de novo. Ontem eu falei sobre o cego Bartimeu. Ontem eu falei sobre a cegueira do cego Bartimeu. E hoje eu estou falando sobre a filha de Jairo. Ontem era apenas uma falta de uma visão. Mas hoje já estou falando sobre o problema de uma morte.
A morte tinha chegado àquela família. Talvez era a filha única de Jairo. A herdeira de Jairo. Sua herança. O seu tesouro. Sua princesa. Quando ele vai em busca de Jesus, a criança está somente enferma. Ela ainda está viva. Então ele vai em busca de Cristo na esperança que ele venha rápido para curar a sua filha, para que ela não perca a vida. Aleluia. Você que está me assistindo nesta hora, ainda dá tempo de você mandar buscar Jesus. Ainda dá tempo de mandar alguém buscar Jesus, Antônio Brito. Ainda dá tempo, Jesus ainda está aí no meio da região. Jesus ainda está aí perto. Você precisa buscá-lo enquanto é tempo. A mãe da criança disse: corra, busca Jesus, vá buscar Jesus para mim. E nesse período de tempo a casa começou a encher. Aquela família era muito querida ali naquele lugar. Ele era o chefe da sinagoga. Ele era um homem nobre. Era ele que comandava tudo ali. Era ele que atendia as pessoas. Era ele que cuidava ali do lugar da adoração. Ele era alguém diferenciado. Ele era um homem muito amoroso. As pessoas amavam Jairo e a tua esposa. Aquela criança era muito amada. Então a esposa dele disse: Jairo, mande alguém ir buscar Jesus. Então Jairo disse: querida, eu mesmo vou buscá-lo. Eu mesmo vou buscá-lo. Ele foi pessoalmente buscar Jesus. Não deixe os outros fazer aquilo que você pode fazer, Antônio Brito. Se você tem esta oportunidade hoje, faça você mesmo. Se você tem esta chance hoje, agarre esta chance hoje e busque você mesmo. Não fique pedindo favores às pessoas. As pessoas não gostam de fazer favores a gente, a ninguém. Ainda quando é mais favor financeiro, ou favor de socorrer alguém. Uma certa feita, o meu filho, ele acabou cortando a língua. E a língua dele estava sangrando muito. Ele tinha apenas 6 anos de idade. Eu cheguei no vizinho, logo aqui ao lado. Ele era o único da rua que tinha carro.
Eu disse a ele, por favor, leve o meu filho para o hospital. A língua dele está sangrando. Ele disse, eu não posso levar o seu filho agora, estou muito ocupado. Até que eu liguei para o 190, para a polícia militar. E uma ambulância veio e levou meu filho para o hospital. As pessoas não gostam de fazer favor a ninguém. As pessoas não gostam de socorrer. Elas não gostam de emprestar dinheiro. Elas não gostam de dar um dinheiro, uma oferta para alguém. As pessoas não gostam de compartilhar o que tem com aquele que não tem. Você sabe que a cultura brasileira é esta. Nós temos muita gente generosa no Brasil, mas nós temos muita gente também que não gosta de colaborar. Jairo tinha muita gente que trabalhava para ele. Ele dava uma ordem para alguém e aquela pessoa ia correndo obedecer a tua ordem. Ele falava com outros e os outros iam correndo para obedecer a tua ordem. Ele dizia vão, eles iam. Ele dizia venham, eles vinham. Mas agora Jairo está sozinho. É um problema que compete somente a Jairo. Zelir Quadra, seja bem-vinda, minha querida. Jairo disse, querida, eu vou buscar Jesus. Eu vou buscar Jesus. Jairo sabia que Jesus era o único que podia socorrê-lo naquele momento. Jesus era o único que poderia espantar a presença daquela morte da sua casa. Jesus é especialista em causas impossíveis. Ele acalmou uma tempestade no mar. Ele libertou um homem possesso e curou uma grande multidão com peixes e pães. E curou uma mulher gravemente doente de fluxo de sangue. Aleluia. Em todos esses momentos, Jesus mostrou que Ele era mais suficiente do que suficiente para qualquer situação. Eu disse qualquer situação. Não importando o que você está passando. Qual é a dificuldade que você se encontra agora? O Galileu, ele pode resolver. O Galileu pode te socorrer. Ele é capaz. Ele, Jesus, é o mestre das situações impossíveis. Aleluia. Que bênção servir ao Senhor, que tem todo o poder e para quem nada é impossível. Nada é impossível para Ele. O impossível para Ele se torna possível. Eu estou te falando de um Cristo que veio para curar.
Estou falando de um Cristo que pode mandar a morte embora. O nosso texto, o texto que eu li para você esta noite, ele nos leva a mais um desafio. Rael Ribeiro, seja bem-vindo. Esse texto nos leva a um desafio aparentemente sem solução. A menina estava à beira da morte. O médico já tinha desenganado aquela criança. Mas só que naquela casa tinha uma mãe que creia e cria e cria que Deus é capaz. E ele tinha também um pai que cria e crê que ele poderia fazer alguma coisa. Jesus. Rael Ribeiro. É um grande desafio, não é, irmão Rael? Desafiar a morte. Desafiar uma cegueira. Desafiar um processo de demônios. Desafiar uma tempestade no mar. Desafiar um túmulo, uma cripta com o defunto ali dentro, 4 dias. Era um grande desafio para Jesus. Mas é desafio para você e para mim. É um desafio para a Noélia, para o Rael, é um desafio para Zelir Quadro e para o Antônio Brito. Mas não é um desafio para Jesus. Mas não seria um desafio para Jesus. Nada o desafiava. Jesus já tinha ganhado todos os campeonatos. Jesus já tinha destronado todos os lutadores do inferno. Jesus já tinha jogado por terra todo o poder das trevas. Todos os demônios já tinham caído na arena. O inferno já estava derrotado. No campo de batalha, Jesus era uma legenda. Conta-se a história do grande Deus da glória, jogando um grande Golias ao chão, derrubando as torres de Babel. Fala-se de um grande Deus abrindo o mar vermelho. Fala-se do grande Deus abrindo o grande rio Jordão. Fala-se do grande Deus derrubando as torres de Siloé. Fala de um grande Deus ruindo as muralhas de Jericó. Mas fala de um grande Deus fazendo água jorrar da rocha. Água jorrando da rocha. Glória a Deus. E agora Jesus está diante de um desafio. Um desafio sem solução. Jesus enfrenta a morte mais uma vez. O maior inimigo do homem não são os demônios. O maior desafio do homem não é Satanás. O maior desafio do homem não é a doença. O maior desafio do homem
não é o pecado. Mas o maior desafio do homem é a morte. É a morte. O pecado Jesus já o destronou na cruz do Calvário. O inferno ele já destronou na cruz do Calvário. Os demônios ele já os colocou em desprezo na cruz do Calvário. Mas a morte ele venceu ela. Quando ele ressuscitou dos mortos, a morte não pôde segurá-lo. As correntes da morte não pôde segurá-lo. Ela teve que soltar Jesus. A morte teve que liberar Jesus. E quando a pedra foi rolada, os anjos disseram a Maria: o que você procura entre os mortos não está mais aqui. Ele não está mais aqui. Ele não se encontra mais aqui. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo. Glorifique a Deus. Vai glorificando o seu Deus. Vai glorificando o seu Deus. Jesus enfrenta a morte mais uma vez. O maior inimigo do homem, ele enfrenta, ele sai vitorioso. Ao ver Jesus vencer situações impossíveis, nos dá esperança. Ao ver Jesus vencer situações impossíveis, nos dá esperança. Eu tenho esperança. Quando eu vejo Jesus vencendo, isto me dá esperança. Isto me leva a crer cada vez mais. Glória a Deus. Isto me dá esperança para os nossos momentos de crise, amados irmãos. Jesus disse: não temas, crê somente. É Ele que está falando esta noite. Não temas, você precisa crer. A palavra na Bíblia, temas. A palavra temas da palavra de Deus. Ela tem literalmente 365 vezes na palavra de Deus. Ela tem literalmente 365 vezes na palavra de Deus. É um não temas para cada dia do ano. E o Senhor está dizendo nesta noite: não temas, crê somente. E hoje, você pode ver a fé de um pai em ação. A fé deste homem chamado Jairo.
Isto é maravilhoso. A fé deste homem é grandiosa. E você vê também como que a fé deste homem amadurece através das dificuldades. É através das dificuldades, Antônio Brito, é que a nossa fé vai amadurecendo cada vez mais. E quando você, sem mesmo olhar e sentir, você vê que você já tem fé suficiente para receber a cura, o milagre, a libertação e a resposta de Deus. Através das dificuldades, a fé daquele homem foi amadurecendo. E hoje à noite eu estou te ensinando sobre como amadurecer esta fé. O que nós aprenderemos aqui pode nos ajudar a vencer o medo. Com fé nos momentos difíceis da vida. Você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Glória a Deus. Primeiro eu quero que você veja a concepção da fé. No versículo 21 e no versículo 24, o texto nos mostra a concepção da fé. Jesus tinha acabado de retornar do outro lado do mar. Aonde ele tinha libertado o homem possesso por demônios. Ao chegar a Cafarnaum, uma multidão se reuniu ao seu redor. Então eles, um homem chamado Jairo, se destaca no meio daquela multidão. A história daquele homem é o foco desta pregação. O homem chamado Jairo é o resultado desta mensagem. É uma história do impossível em todos os aspectos. Ele é o homem que começa com uma fé pequena, mas que depois vai crescendo, crescendo, crescendo e crescendo. Mas que depois vai crescendo, crescendo, crescendo e crescendo. A fé daquele homem chamado Jairo tinha uma direção. A fé daquele homem chamado Jairo tinha uma direção. A sua fé precisa ter uma direção, Lucinéia Rodrigues. A sua fé precisa ter uma direção, Lucinéia Rodrigues. Ela tem que ter uma direção reta e correta. Um objetivo para onde ela vai. E a direção da fé daquele homem era: eu vou buscar Jesus. E a direção da fé daquele homem era: eu vou buscar Jesus. Eu preciso buscar Jesus. Eu preciso buscar Jesus. Jairo era chefe da sinagoga. Ele era um homem de influência e muito respeitado.
Ele tinha posição, ele tinha prestígio, ele tinha recursos, mas nada disso poderia salvá-lo da dor que enfrentava. A sua filha estava morrendo. Nenhuma de suas conquistas poderia afastar a doença e a morte de sua casa. Seja bem-vinda, Fernanda Lima, a paz do Senhor. Nenhuma delas poderia afastar a doença e a morte que estava ali sobre o teu telhado. O seu prestígio não poderia. A sua riqueza não poderia. As suas conquistas também não. O coração deste homem chamado Jairo estava partido, estava quebrado. Ele precisava de ajuda. E ele correu até Jesus. Ele corre até Jesus. E ele se prostra aos seus pés. Isto chama-se adoração. 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 Adore a Deus hoje. O primeiro passo para você receber de Deus a bênção e a cura é você adorar. O coração dele estava todo quebrado. Esse homem precisava de ajuda, como você também precisa de ajuda. Esse homem precisava de ajuda, como você também precisa de ajuda. E ele só tinha um jeito de conseguir a bênção naquele momento, era se prostrando. E ele só tinha um jeito de conseguir a bênção naquele momento, era se prostrando. E é o que ele faz. E é o que ele fez. A forma mais correta. E ele não tem vergonha. Diante daquela multidão, ele se joga de joelho. Diante daquela multidão. Essa atitude foi difícil para Jairo. Ele era líder da sinagoga. E ele sabia que seus colegas desaprovavam Jesus. Mas ele disse, não me importa. Eu preciso salvar a minha filha. A necessidade e o amor por sua filha o levaram a buscar o Salvador. Olha, eu vou te dizer aqui nesta noite, Creia Almeida e Fernanda Lima, a tragédia não escolhe status. Eu vou repetir. A tragédia não escolhe status. Não importa quem somos, e nem o que nós temos. Os problemas da vida vão nos atingir. Esteja onde você estiver. Você lembra de Jó? Jó em 14:1 dizia, aquilo que eu temia me veio a mim, me sobreveio a mim. Jó em 14:1 dizia, aquilo que eu temia me veio a mim, me sobreveio a mim.
Quando esses momentos chegarem, a sua fé deve estar em Jesus, e não nos recursos, e não no dinheiro, e não na fama, e não no nome. Tenha a tua fé em Jesus. Eu quero que você agora atente para a profundidade da fé de Jairo. A fé daquele homem era profunda. Jairo tinha ouvido falar do poder de Jesus. Ou talvez ele tenha visto milagre com seus próprios olhos. E ele acreditava que apenas um toque do mestre poderia curar a sua filha. E por isso ele clamou, ele se humilhou e clamou por ajuda. Ajuda-me, Senhor, que a minha filha está morrendo. O que fazer? O que você faria? Me dê palavras para concluir esta mensagem, Jesus. Espírito Santo, vem, me unge, Senhor. Coloca as palavras no meu coração e que meus lábios sejam usados por Ti, Senhor. Há pessoas doentes precisando da Tua cura. Há muita gente aflita neste momento. Meu Deus, meu Pai. Essa é a fé que Deus deseja ver em cada um de nós. Ele quer que você reconheça. Ele quer que você reconheça que não podemos resolver tudo sozinho. Fernanda Lima, não dá. Não tem jeito, Fernanda. Não dá pra gente resolver tudo sozinho, minha querida. A vida não é assim. Nós precisamos um do outro. Nós precisamos reconhecer que precisamos do Senhor, que nós precisamos de Jesus, nós precisamos de um ombro, precisamos de uma palavra, precisamos de uma oração. Quando você vê que você não consegue resolver tudo sozinha, e você reconhece que Jesus pode, que Jesus pode. Você está tendo problema no seu sentimento, no seu amor da tua vida, no teu casamento, no namoro, no noivado. Aí você vê que você não pode resolver isso, é uma carga muito pesada. E aí você reconhece que você precisa da ajuda de Jesus.
Ele pode. Ele pode. A nossa fé pode começar até pequena, gente. Não existe Superman. A nossa fé, ela pode estar pequenininha, mas muito pequena, né, João Lucas? Mas a nossa fé, ela vai crescendo, crescendo e crescendo. Marcos 9:23 diz que a nossa fé, ela cresce. E você diz, pastor Abraão, eu estou passando por uma confusão na minha vida. A minha vida está de cabeça para baixo. A minha vida está em pedaços, parece um quebra-cabeça e eu não sei o que fazer. Mas eu vou dizer para você esta noite. Jesus Cristo pode resolver toda a confusão. Jesus Cristo pode restaurar. E colocar o quebra-cabeça no lugar. Em nome de Jesus. A fé também costuma ter muita confusão. A fé que não é testada, ela não pode ser confiada. Você está entendendo? A sua fé só vai ter confiança quando ela for testada. E nós somos testados de várias maneiras. E nós somos testados de várias formas. E Jairo enfrentou esses testes que colocaram a sua fé no limite. A fé dele estava no limite. Ele não sabia o que fazer. Mas ele sabia que a fé dele estava crescendo. Jairo estava confuso por situações que estavam atrapalhando a vida dele. Jesus foi com Jairo. Jesus disse a Jairo, eu vou até contigo na sua casa. Mas no caminho, uma mulher doente tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Jesus teve que parar. Ele parou no meio da estrada. Ele parou no meio da jornada. Ele parou no meio do caminho. Antônio Brito, não deixe ninguém parar Jesus na sua vida, meu irmão. Não deixe ninguém parar Jesus na sua vida. Jesus Cristo parou para falar com aquela mulher. Ele parou e começou a conversar com aquela mulher. E o relógio estava correndo, o tempo estava passando, e Jairo não sabia o que fazer. Estava gastando um tempo precioso, porque a filha dele estava morrendo. Jairo começou a ficar em grande angústia com a demora. E ele sabia que a filha dele estava morrendo. A filha dele estava morrendo. Olha, vou te dizer uma coisa. Talvez você queira a tua bênção hoje.
Deus não segue o nosso cronograma. Ele não está preso ao nosso tempo. Ele não está preso ao tempo e ao espaço. O que nos parece um atraso, na verdade, é um plano para fortalecer a nossa fé. Deus não se atrasa. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Quando Deus age na nossa velocidade, precisamos confiar nele mesmo assim. Confia em Deus. Eu conheço uma irmã que ela ligou para mim pedindo oração para Jesus curar os seus olhos. Ela diz que está há muito tempo pedindo a cura, talvez uns 10 anos pedindo a cura dos olhos, e a cura não veio ainda. E eu disse a ela, continue clamando. Enquanto Jesus ainda falava com aquela mulher, chegou a pior notícia. A sua filha morreu. A sua filha morreu. Não incomodes mais o mestre. As palavras eram frias e definitivas. Já era, Jairo. Não dá tempo mais para sua filha, ela se foi. Jairo ficou abalado. Ele poderia ter se revoltado com Jesus pelo atraso. Mas Jesus olhou para Jairo e disse, não temas, creia somente. Quando tudo parece perdido, quando os fatos gritam, sem esperança. Jesus nos chama a confiar nele. Aparecida Fernandes. Ele nos chama a confiar nele. Isso é tremendo, gente. Aleluia. Tudo estava perdido. Os fatos estavam gritando. Sua filha morreu. Sem esperança. Sem esperança. Jesus está nos chamando agora, Lázaro, confia em mim. Marta e Maria sentiram o mesmo. Quando Lázaro morreu, Jesus tinha um plano maior para Lázaro. A fé de Jairo era pequena, mas a fé dele foi provada. Mas no final da fé dele, a fé dele prevaleceu. Afinal, a fé dele prevaleceu. E ele venceu por sua fé. Ele venceu porque sua fé estava enraizada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele acaba de conquistar uma grande vitória. Jesus ouviu as palavras daquele que trouxe a notícia da morte da menina. Rubiana, seja bem-vinda, irmã Rubiana, e Aparecida Fernandes, seja bem-vinda. Ele ouviu. Jesus ouve quando dizem má notícia para vocês. Jesus ouve quando dizem que você vai morrer. Jesus ouve quando dizem que você vai perder o emprego.
Jesus dizem quando ele vê, quando dizem que você não vai conseguir. Ele ouviu quando o mensageiro falou lá: Jairo, não incomodes mais o mestre, a sua filha morreu. Ele também conhecia o medo do coração de Jairo. Jesus sabia que o coração de Jairo estava com medo. Então ele disse: não temas, não temas, não temas. Você precisa crer. Você precisa crer. Você precisa crer. Você precisa crer. Era como se Jesus dissesse: Jairo, não creia no que você ouviu. Era como se Jesus dissesse: Jairo, não creia no que você ouviu. Não creia no que você viu. Aleluia. Não é da maneira que você ouviu. Não é da maneira que você viu. Esse tem sido o problema da igreja hoje, Rubiana. Nós cremos em tudo que nós ouvimos. A igreja está cheia de papa-defuntos. A igreja está cheia de médicos que dão sentença falsa. A igreja está cheia de gente derrotada que acostumaram a perder e dizem que você também vai perder. Jesus então estava dizendo a Jairo: não creia no que você ouviu. Não creia no que você sabe. O que você sabe? Não creia no que você vê. O mais importante, não creia no que você pensa. Não creia no que você ouve. Não creia no que você sabe. Não creia no que você vê. E não creia no que você pensa. Apenas confia em mim. Apenas confia em mim. Apenas confia em mim. Pregadores, parem de pregar morte para o povo. Vamos pregar vida para o povo. Aleluia. Louvado e bendito e soberano é o nome do Senhor.
Muito em breve eu estarei pregando no Paraná. E eu vou dizer aos irmãos paranaenses, creia na vida. Conceição Silva, seja bem-vinda. Lucinéia, um abraço para o Adário. Jesus Cristo é vida. Jairo estava do lado da vida. Ele estava do lado da vida. E o mensageiro dizendo, tua filha morreu. Como é que pode uma coisa dessa? Jairo havia confiado em Jesus antes, agora precisava continuar confiando. Eles seguiram juntos até a casa, onde encontraram um cenário de luto e pranto. As carpinteiras estavam lá chorando, chorando, chorando. As carpinteiras eram mulheres contratadas para chorar em um velório. De acordo com a tradição judaica, os pobres deveriam contratar pelo menos um pranteador e 2 frautistas para lamentar uma morte. E eles contrataram. Havia 2 frautistas ali tocando a flauta e havia uma mulher chorando, 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 chorando. E as pessoas seguiam o choro daquela carpinteira e todos choravam. E Jairo, sendo um homem importante, ele tinha muitos pranteadores ali, talvez uns 10. Eram contratados. E eles criavam um clima de grande comoção e de grande tristeza. E Jesus, ele observa e ele olha aquela cena ali, ele olha aquela cena na casa e viu que era um ritual. Um ritual que não tinha verdadeira dor. Apenas Jairo e sua esposa estavam sofrendo de fato. É como se fosse a Flor de Lis no enterro do Anderson. Ela chorava, chorava, mas era um show falso, um choro falso, não era verdadeiro. Ela chorava, chorava, mas era um show falso, um choro falso, não era verdadeiro. Ali estava cheio de Flor de Lis. Somente Jairo e a esposa dele estavam sofrendo de fato. Então Jesus, ele faz uma declaração surpreendente. Ele olha para a multidão. Ele olha para o povo que está ali. Ele olha para as pessoas que estão à direita, que estão à esquerda. Ele olha para aqueles que estão no quarto, que estão na sala ou na varanda. E ele diz, a menina não está morta, mas ela está apenas dormindo. E aqueles que estavam chorando, lágrimas de crocodilo, eles começaram a zombar dele. Eles começaram a zombar de Jesus. Mas as palavras de Jesus eram cheias de verdade. Muitos estão vendo a morte como o fim de tudo. Mas Jesus a chamou de sono. Jesus disse, a morte é apenas um sono, ela está apenas dormindo.
Ele não estava falando de um sono da alma. A Bíblia nos ensina que morrer, o espírito do crente imediatamente vai para a presença do Senhor. Para o crente, a morte não é o fim, mas um descanso, enquanto aguarda a ressurreição. Já para o ímpio, a morte significa separação eterna de Deus. Mas a segunda morte não tem poder sobre os filhos de Deus. Jesus queria mostrar a Jairo. Eu sei que eu estou sendo um pouco prolongado, mas já vou acabar a live. Jesus queria mostrar a Jairo que a todos que estavam ali, no controle, curar uma mulher enferma não foi problema. Expulsar demônios também não foi problema. Acalmar uma tempestade não foi problema. Então trazer aquela menina de volta à vida também não será problema. Não será problema. Não será problema. Não será problema. Aprenda isso, irmãos. Não existe situação fora do alcance de Jesus. Quando tudo parece impossível, lembre das palavras do Senhor, confie nele, não há problema. Tem uma necessidade, ele prometeu supri-la. Está com medo, ele prometeu não abandoná-lo. Tudo parece sem esperança, ele é especialista nisso. Independente da situação, você pode confiar nele com plena certeza, Deus faz o que é certo. Ele expulsou os prateadores da casa. Falou, saiam. Ele entrou no quarto com os pais da menina, com Pedro, Tiago e João. Ele pega a menina pela mão. Ele tomou a mão da menina e disse, Talita cumi. Significa, menina, levanta-te. Essa expressão é uma expressão de ternura. É como se ele dissesse, acorde, menina, acorde, minha pequena. Acorde, minha princesa. Acorde, minha pequena cordeirinha. Com paixão. Jesus chamou a menina de volta. E no mesmo instante, ela se levantou e eles ficaram maravilhados. É impressionante ver Jesus andando sobre as águas, alimentar multidões com poucos pães, acalmar tempestades, curar enfermos, mas nada demonstra o seu poder divino de ressuscitar os mortos. Oh, glória! Meu Deus, Rubiana, aquele esposo ou familiar perdido pode ser salvo. Aquela situação impossível pode ser resolvida, Antônio Brito. Aquela necessidade imensa pode ser suprida. Jesus se importa com a sua situação. Jesus pode lidar com qualquer situação. Jesus então diz a eles, olha, não conte a ninguém. Mas como não contar? Eu quero que esse milagre fique em silêncio. Ninguém fique sabendo, não tem como.
É porque Jesus não queria se revelar ainda para o povo judeu. Deus sempre faz as coisas no tempo certo. Sempre há um tempo certo para Deus. E isso se aplica a você e a mim também. Jesus, ele faz tudo na hora certa, sempre. Ele não atrasa, ele chega no momento certo. Aleluia. Deus tem um plano para a sua vida. Ele vai cumprir suas promessas, mas ele vai cumprir da maneira que você espera, não da maneira que você quer. Jairo teve a fé dele aumentada por este encontro com Jesus. E depois daquele dia, a vida de Jairo nunca mais foi a mesma. Olha, eu vou terminar a live dizendo: quando a doença chegar, creia em Jesus. Quando a morte chegar, creia em Jesus. Quando o chão desabar sobre seus pés, creia em Jesus. Quando a resposta às suas orações demorarem, creia em Jesus. Quando você for ridicularizado por sua fé, creia em Jesus. Quando você estiver em desespero, creia em Jesus. Que esta mensagem ela possa entrar no teu coração. Que ela possa brotar. Se você tem um problema que não consegue resolver, e é maior que você, está fora do controle, ele vai resolver. Ele pode reduzi-lo ao tamanho certo. Traga este problema a Jesus. Em nome de Jesus. Você pode estar em uma situação difícil, mas você pode se alegrar em Jesus. Você pode dizer como Paulo disse, Rubiana: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode até estar fora da vontade de Deus, com o coração frio e distante do Senhor. Você pode voltar para casa hoje, e Ele vai te restaurar a um lugar de intimidade. Creia em Jesus, Ele não falha. Ele não falha. Eu vou dizer para você que não há ninguém perfeito nesta terra. Todos nós passamos em uma situação difícil, mas podemos nos alegrar em Jesus. Este pregador está cheio de falhas, mas eu acredito que o Senhor tem um plano na minha vida, maior do que meus problemas. Em nome de Jesus. Olha, ontem eu recebi uma ligação de uma irmã, ela estava preocupada, que ela queria ajudar o meu ministério. Eu falei ontem no ar que eu precisava de alguns irmãos para me ajudar a completar o dinheiro para pagar minha internet, que ela não é barata. E a irmã, então, preocupada, ela pegou meu telefone e ligou para mim. E eu passei para ela o número do meu CPF para ela me ajudar. Uma irmã simples, uma irmã pobre, simples. E é incrível, mas ela me ajudou com R$20 e eu agradeci ela demais. Já era 11 horas da noite, 11 horas. Eu estava indo dormir.
Ela ligou para mim neste intervalo de 11 horas até a meia-noite. A gente orou junto, clamei a Deus por ela. E ela nos ajudou. Então eu vou deixar aqui pela última vez. Por causa dessa irmã, eu vou deixar aqui pela última vez o CPF. Eu falei com Deus que eu não ia mais deixar aqui. Aí eu falei com ela que o meu Pix é o meu CPF. E ela disse: pastor, eu todo mês eu vou ajudar o senhor com essa pequenina semente vinda do meu coração. Então, se você puder nos ajudar, eu te agradeço de coração. E se você quiser entrar no meu WhatsApp, o telefone é esse, ó. 9714-35-026, para me orar por você, orar pela sua vida e para que você fique sabendo das nossas pregações e do nosso ministério nas redes sociais, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. E aqui eu termino a live louvando a Deus pela sua vida. Rubiana, creia que o milagre está chegando, minha querida. O milagre está vindo, em nome de Jesus. E que a graça de Deus esteja sobre vocês. Que o amor de Cristo esteja sobre cada coração. E que o Espírito Santo esteja operando na vida de cada um de vocês. Estaremos orando por cada um de vocês. Estaremos intercedendo a Deus pela vida de cada um de vocês. Nos ajude a levar a semente. Nos ajude a pregar o Evangelho genuíno, puro, que é o Evangelho que nós pregamos. Amém? Que Deus abençoe vocês.